Vamos continuar estudando as características das ondas? Agora a gente vai estudar ondas sobre dois aspectos, o aspecto eletromagnético e o aspecto mecânico, ou seja, a gente vai estudar as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Então vamos lá, pessoal. Aqui, do lado esquerdo, a gente tem um espectro eletromagnético. O que é isso? O espectro eletromagnético ele vai te mostrar os vários tipos de ondas conforme as características dela. No caso aqui, a gente pode considerar as características de frequência ou de comprimento de onda, tá? Que a gente vai ver posteriormente. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que as ondas do tipo eletromagnéticas são ondas que, por exemplo, a gente não pode ver. Pelo menos a maior parte dela que a gente não pode ver. O que a gente vê é uma pequena faixa aqui chamada de luz visível. Então essas são as ondas eletromagnéticas que a gente consegue enxergar, por exemplo, as cores, né? das luzes, enfim. Agora, existe uma gama muito grande de ondas eletromagnéticas que a gente não pode perceber, que a gente não consegue enxergar. Então aqui, com uma frequência abaixo da frequência da luz visível, a gente vai ter as ondas de rádio, a gente vai ter as micro-ondas e a radiação infravermelha. E acima da frequência da luz visível, a gente vai ter as ondas ultravioleta, vamos ter os raios X, os raios gama. Pessoal, tem muito mais do que ele está mostrando essa figura aqui, tá bom? Aqui tem apenas alguns casos. O que eu quero mostrar para vocês é que as ondas eletromagnéticas são ondas que têm características especiais. Então, por exemplo, uma onda eletromagnética ela consegue se propagar no vácuo, ou seja, ela não precisa de matéria para se propagar, ela não precisa de nenhum meio material que funcione como um suporte para que ela se propague, tá? Ela se propaga independente da existência de matéria no meio onde ela está se movimentando. Então, por exemplo, a luz do Sol que chega até aqui no nosso planeta, ela é uma onda eletromagnética que percorre o espaço vazio entre o Sol e a Terra, ou seja, que percorre o vácuo. Né? Então as ondas eletromagnéticas têm essas características aí. A onda eletromagnética que faz funcionar um aparelho de telefone celular ou um televisor recebendo aí um sinal de TV, enfim, essas ondas elas se propagam mesmo que não tenha matéria no espaço onde ela estiver se movimentando, onde ela existe. Por outro lado, nós temos aqui nessa figura do lado direito, nós temos o que a gente considera chamar de ondas mecânicas. Por quê? São ondas, as ondas mecânicas, né? Elas são ondas que dependem da matéria para existir. Como nessa imagem aqui a gente vê várias ondas se formando na superfície da água aqui, de um lago, por exemplo. Quando você joga uma pedrinha dentro d'água e vai formar aquelas ondas. Aquelas ondas, elas existem na água. Fora da água, elas não vão existir. São ondas mecânicas que dependem da matéria para poder existir. Então as ondas mecânicas elas se propagam apoiando-se em um meio material, que pode ser a água, né, um meio líquido, como a gente está vendo aí na imagem, pode ser no meio sólido, né, no material sólido, pode ser no meio gasoso também. Como a gente ouve o som, por exemplo, é uma onda mecânica, porque ele precisa de um meio material para existir. Então o som ele se propaga no ar, ele se propaga no sólido, ele se propaga na água, mas ele não se propaga no espaço, porque no espaço não tem matéria na qual ele possa se apoiar, né? Apoiar o seu deslocamento. Então é até interessante a gente comentar, sabe aquelas cenas dos filmes aquelas batalhas no espaço, né? Que é uma guerra nas estrelas, né? Então quando a gente está assistindo esse filme, a gente nota que aquelas batalhas no espaço, além de muita luz, né? Devido ao disparo das aeronaves, enfim, tem muito som, né? Os tiros lá, os disparos, eles provocam som também. É claro que é uma representação cinematográfica, né? Porque cientificamente teria muita luz, sim, a luz ela se propaga no espaço, mas não haveria som, seria uma batalha totalmente no silêncio, né? Não teria som, por maior que fosse
uma explosão, por exemplo, ela não emitiria som nenhum, porque não tem o ar ali em volta no qual o som possa se propagar. Beleza, pessoal? Então a gente pode também classificar as ondas em geral em eletromagnéticas e ondas mecânicas. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que pode se propagar no vácuo. E o que é uma onda mecânica? É uma onda que precisa de matéria para se propagar. Então, por exemplos de ondas eletromagnéticas, são todas essas aí que vocês estão vendo na imagem. E mais, né? Essas aí só tem algumas. Ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama e etc. Todas essas são ondas eletromagnéticas. E ondas mecânicas? São aquelas ondas que precisam de matéria para se propagar. Por exemplo, né, o caso mais comum e simples a gente tomar como um exemplo é o próprio som, que precisa de matéria para se propagar. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi mais uma aula de física, do New Física, e a gente se vê na próxima aula. Um abração aí para vocês.